Nós seguimos agora, então, para o nosso segundo painel do dia, que também é muito importante. O tema é óleo, gás e renováveis, a nova matriz da segurança energética. Vamos falar dos elementos-chave para facilitar, então, o acesso à energia e garantir a inovação do setor. Para isso, recebemos agora Elbia Ganum, presidente executiva da Abeólica. Vocês viram que nós preparamos esse painel aqui, a Elbia está vendo, com as fotos lindíssimas. Então, vou pedir que cada um se posicione na mesa ou na cadeira referente à sua foto. Obrigada. Danilo Forte, deputado federal pelo Ceará. Roberto Ardengue, presidente do IBP. A mediação, vocês já viram, fica por conta da nossa colega jornalista Cecília Flash. Bom painel para vocês. Olá, muito bom dia a todos. É bom vir depois do Sidney Rezende, né? Porque ele é um grande entertainer da plateia, assim, então ele já aquece todo mundo para outro debate importantíssimo. Um bom dia a todos vocês. Obrigada por estarem aqui nesse evento. E eu gosto que a gente já começa a nossa conversa com o senhor Aloysio Mercadante já dando para a gente todo o tom da importância deste pilar que é a energia, né? Sendo o Brasil essa liderança na matriz energética, e a gente teve justamente essa semana a transformação da MP do setor elétrico em lei. Ela foi sancionada, né? Tivemos esse avanço, e o objetivo dessa lei é declarar, diminuir as tarifas aí, garantir segurança energética. Ótimo. E eu já vou começar dando a palavra primeiro às mulheres, porque o governo acabou fazendo 16 vetos, e um dos 16 vetos nessa lei foi relacionado ao curtailment, que, para quem não sabe, palavra bonita, tudo bem, mas é basicamente quando uma usina renovável não consegue escoar o que ela produz. É como se tivesse água no cano, mas você não consegue entregar água no cano, porque isso fica impossível. E aí você bate muito nesse ponto, Elbia. O quanto que esse ponto de curtailment pode prejudicar o avanço das energias renováveis no Brasil. Qual foi sua sensação com essa aprovação e com esse veto? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer ao Grupo Esfera pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com meus colegas, Danilo Forte, também Ardengue. E bem direto ao ponto, a nossa preocupação maior, e o Mercadante até trouxe uns dados importantes aqui de investimento em renováveis, o quanto o Brasil tem, de fato, o que nós chamamos de bônus verde, que é o bônus da energia renovável e competitiva. Mas nós estamos com problemas regulatórios sérios no Brasil. Nós precisamos ajustar a regulação, porque é papel do Estado ter um arcabouço regulatório que seja amigável a atrair os investimentos. E você acha que ainda não temos? Não temos. Nós temos um problema muito sério hoje com o excesso de geração horária, que acontece das 8 às 16 horas, devido ao excesso de geração distribuída, e isso já é uma disfunção regulatória. As leis e a regulação que vieram criaram incentivos perversos, e hoje a gente tem uma sobra horária de energia. No final do dia, nós somos obrigados a chamar a usina termoelétrica para gerar e substituir essa geração durante o dia. E acaba deixando tudo muito mais caro também, né? Mais dispendioso para o Estado. Sim. A gente está numa situação em que o preço de meio-dia é próximo de zero e à noite ele chega a 300, essa relação. Então, realmente tem uma disfunção regulatória séria, e os investidores em geração que investiram em leilões que aconteceram em 2012, 2013, foram lá, pegaram o financiamento, o Project Finance no BNDES, que tem que pagar mês a mês por esse financiamento, ele não está podendo entregar a energia que ele já vendeu,
que ele tem obrigação contratual, não entrega essa energia porque tem excesso de geração por outro player que apareceu 5, 10 anos depois. Isso é um fato do príncipe. E, além dele não entregar, uma outra pessoa entrega para ele e ele não é ressarcido para isso. O que estava contemplado na lei, né, na conversão da lei, é que os geradores viessem a ser ressarcidos por essas perdas. Não, nós tivemos um veto. Um artigo trata o passado foi tratado de maneira incompleta, e o artigo que tratava o futuro, que foi de autoria do meu colega aqui, Danilo Forte, ele foi vetado. Então, o setor está sem sinal de investimento nesse momento que a gente precisa fazer a transição energética. Sabe o que eu acho que pega muito a gente? É o fato das pessoas não entenderem a relevância do setor energético no Brasil e no mundo. É o que faz a gente carregar os nossos celulares, sem os quais a gente não vive, é o que faz a gente se movimentar pelas cidades, é o que faz a gente ter ou não mega data centers e geração de tecnologia e tudo mais. E eu queria perguntar a você, deputado, o senhor é presidente aí da Frente Parlamentar de Energia Renovável, como é que fica o investimento estatal nesse momento? O senhor acha que, de fato, a gente ainda carece de mais... a gente viu aqui o Aloysio Mercadante falando, de fato, o quanto que nós somos uma liderança, especialmente em bioenergia. Que bênção, que coisa ótima, mas falta muito ainda. Qual é essa lacuna principal na sua avaliação? Primeiro, agradecer o convite. João Camargo faz a diferença. E tem mudado muita coisa. O Brasil precisa de fóruns como esses, né? A nossa universidade, a nossa academia está muito acanhada e enfrentando desafio, porque não é fácil você vir para o Rio de Janeiro e enfrentar o Flamengo. Você tem todo o mérito dessa mudança. O João está mudando tanto que eu nunca vi o Mercadante tão simpático como eu vi hoje. Parabéns, João. E quero aqui aproveitar o momento para falar um pouco que o nosso problema hoje não é subsídio. Hoje, aliás, eu acho que o governo, e estava aqui a ministra também, tem que aproveitar a oportunidade, que é uma sensibilidade nossa, aqui o deputado Rubens, na Câmara, inclusive, de diminuir subsídios. O Brasil, ele precisa subsidiar a inovação. E um grande pecado desses vetos foi não ter vetado o subsídio à energia a carvão mineral. Tem 100 anos que o Brasil subsidia essa geração, e se uma atividade econômica em 100 anos não conseguiu se estabilizar com o incentivo do Estado, não tem sentido o Estado continuar colocando dinheiro ali. Hoje o que o Brasil precisa é o que a Elba falou muito bem, harmonizar, né, esse ambiente de geração que nós temos, diferenciado do resto do mundo, né, da maior matriz energética verde e limpa do mundo, e aproveitar as oportunidades que o mundo nos dá. O mundo está todo de olho no Brasil. Onde você chega... quando se fala de minerais críticos, é o Brasil. Quando se fala de emissão de carbono, é o Brasil. Quando se fala de transição energética, é o Brasil. Agora está aí a opção de investimento dos data centers vindo para o Brasil. E todo esse esforço precisa ser garantido dentro de uma burocracia de Estado que não interfira diretamente nessa praga que é a acomodação do patrimonialismo brasileiro, de sempre estar querendo que o Estado financie as ações. Ou seja, cada um está querendo defender o seu lado. Eu acho que a gente precisa combinar, né, na parceria público-privada, o estímulo e a desburocratização e a normatização para dar segurança jurídica, que é outro problema seríssimo que nós vivemos no Brasil de hoje, a insegurança jurídica, a interpretação das leis. Né? Por isso que a gente tem tanta lei e as nossas leis são tão explícitas e mesmo assim o judiciário todo dia muda a interpretação. E é essa mudança de interpretação que muitas vezes gera o desconforto das empresas. Então, eu acho que nós vivemos um momento novo, né? A reciprocidade precisa ser construída nessa relação público-privada, num momento desafiador, em que o Brasil se coloca para a economia mundial, né, como um grande player, mas a gente precisa, dentro da nossa estrutura interna, ter uma legislação que seja compatível com esse momento. E um entendimento também, né, da necessidade da desburocratização. Então, essa questão também do licenciamento ambiental ajuda muito o Brasil a destravar, talvez, uma das piores dificuldades que ele tem hoje, que é de licenciar os projetos. Nós temos aí, todo projeto tem uma interseção ambiental. Quando você vai fazer uma igreja, pedir oração para Deus nos salvar, você tem um impacto ambiental. Então, você tem que harmonizar esse impacto ambiental com as compensações. E eu acho que isso é um problema muito maior do Brasil de hoje,
do que a política do subsídio. Hoje a gente pode, inclusive, até diminuir os subsídios. O que a gente precisa é fazer com que a dinâmica da economia possa correr na frente. Obrigado. Ardengue. Que bom que esse gancho foi dado pelo deputado, porque eu sei que você é um árduo defensor da coexistência das fontes de energia, que o Brasil é uma liderança em diversas fontes de energia, inclusive nas fontes ligadas ao petróleo, que a gente sabe que podem sim ter impacto ambiental, mas o Brasil é uma liderança nesse sentido. Existe uma pessoa muito famosa na internet, que é o Sérgio Sacani, o Serjão Foguetes, que fala que o Brasil odeia a ciência. E ele trabalhou com petróleo muitos anos e ele é uma das pessoas que sempre falou assim, estudo de matriz energética, seja ela qual for, inclusive petróleo, é fundamental. Fala sobre essa coexistência, porque a gente está com alguém aqui ligado à energia eólica, a gente sabe como é que o Brasil podia estar com linha de transmissão para o mundo, distribuindo energia para o mundo, se fosse possível, tamanha a nossa capacidade. É verdade, Cecília. Bom dia. Bom dia, agradecer aí ao João e à Esfera pelo convite. Prazer estar aqui com o deputado e com a Elvia nesse importante debate. Acho que você, Cecília, mencionou de maneira muito correta, né, essa questão da integração das fontes, né? O Brasil é uma potência energética em vários sentidos, inclusive no petróleo, né? O Brasil hoje está exportando 1,7 milhões de barris de petróleo por dia. O ano passado o petróleo foi o principal item da balança comercial brasileira. Recolhemos para os cofres públicos 325 bilhões de reais, isso é mais que o orçamento da educação inteiro dedicado à educação. Então, não é brincadeira, né? De cada 3 barris de petróleo que eu produzo, 2 barris são impostos e taxas, né? Então, é um setor altamente tributado, mas que tem tido, com a liderança da Petrobras e das empresas que atuam nesse setor, uma demonstração enorme, primeiro, de competência, né? Hoje em dia, eu sempre digo isso, na frente aqui do Rio de Janeiro, nesse dia maravilhoso, tem a bacia de Campos e a bacia de Santos, são as duas principais bacias brasileiras que produzem 90% do petróleo brasileiro. Todo dia a gente tira 3 milhões de barris de petróleo, sem derrubar uma gota de óleo no oceano, né? Então, isso é um enorme compromisso. Por isso que a gente fala, quando a gente fala da margem equatorial, o que a gente pretende fazer lá? A gente pretende fazer lá o que nós estamos fazendo aqui na frente do Rio de Janeiro e de São Paulo. E ainda tem toda a questão ligada ao financiamento que, exatamente por conta do rendimento disso, o financiamento que isso pode ter em fontes mais limpas de energia. Sem dúvida. Não Vocês só isso, estão né? focados nisso? Não só isso, nós até anunciamos lá na COP, lá eu passei a Elbia, tivemos juntos lá, né, Elbia, duas semanas muito animadas lá. Eu não era exatamente muito popular, né, naquele ambiente. Opa! Mas estava lá discutindo e trazendo nós anunciamos o inventário das emissões de carbono do setor de óleo e gás e nós reduzimos de 2022 para 2023, nós reduzimos em 5,8% as emissões de CO2. Aumentamos a produção em 14% de petróleo. Fruto de pesquisa e reduzimos a emissão. Porque tudo que se discute na COP é reduzir a emissão. Reduzir a emissão é isso que é importante para a gente poder combater o efeito do aquecimento global. E o setor está contribuindo para isso. Então, a gente tem que ter muito orgulho desse setor no Brasil, muita tecnologia, muito conhecimento, muita engenharia brasileira acoplada nesse setor. E a gente vai continuar nesse caminho, né? Produzindo, oferecendo essa energia competente, barata, acessível à população, mas com essa pegada da descarbonização. Deputado, o senhor mencionou a questão da carência acadêmica no Brasil, quanto que isso ainda é um problema aqui, especialmente nessa parte de investimento em pesquisa e tecnologia. O senhor acha que, de fato, a gente poderia estar usando mais todo esse recurso que vem dessa fonte energética, que é altamente rentável, para estar conseguindo hoje, como um pilar, de fato, do nosso país, estar financiando mais a pesquisa e desenvolvimento em fontes de energia renovável? Você vê a importância do que é a parceria público-privada. Lá no meu estado, no estado do Ceará, a Petrobras tem exploração de petróleo em Paracuru. E tinha uma incidência muito grande de queimaduras. Muitos funcionários que se queimavam trabalhando nos postos de petróleo, na exploração do petróleo. E uma parceria exatamente da Petrobras com a Universidade Federal do Ceará, né,
desenvolveu uma tecnologia usando o couro da tilápia para cicatrização de acidentes com queimadura. Ou seja, você vê o setor privado, né, a Petrobras, financiando estudos para, inclusive, valorização e segurança dos seus trabalhadores. Então, eu acho que é fundamental que a gente encontre nesse ambiente, inclusive, um novo momento do Brasil. O ensino acadêmico ficou muito pegou uma ideologia de muita radicalização, né, dentro dessa polarização. E cria contradições que são muito nocivas. Por exemplo, no meu estado, e muita gente fala mal de emenda parlamentar, mas eu construí um campus da UFC, na Universidade Federal do Ceará, na minha cidade, na cidade de Itapajé. E lá no Ceará nós estamos lutando pela exploração de uma mina, que é o projeto Santa Quitéria, desde 1975, que tem urânio, tem tório, tem fosfato, né, e calcário. E dentro disso o Brasil é deficitário em fosfato, inclusive para o setor do fertilizante agrícola, e desde 75 nós estamos lutando para que essa mina tenha licenciamento ambiental para exploração. E o que é que aconteceu? A universidade tem curso de engenharia de minas, inclusive que a gente colocou em emenda para fazer o curso lá no campus de Crateús, tem curso de geologia, mas o Conselho Universitário tirou uma nota contra a exploração da mina no meio de uma das regiões mais pobres do Ceará, no sertão do Ceará, lá não é nem semiárido não, é árido mesmo, entre Santa Quitéria, Canindé e Itatira. Então, a universidade precisa acompanhar a evolução do Brasil. E dentro desse contexto, criar uma cultura capaz do empreendedorismo, que eu acho que é o fomento principal, inclusive, desse evento. Estimular o empreendedorismo, um país que tem milhões de oportunidades, que precisa ser exploradas, inclusive para ajudar o próprio Brasil. Nós temos um déficit de importação de fosfato da ordem de 6 bilhões de dólares por ano. E a gente podia estar tirando esse fosfato lá de Santa Quitéria, no interior do Ceará. Então, eu acho que é essa sintonia que precisa ser estimulada e que o mundo acadêmico precisa tomar a percepção, né, que a academia não pode viver isolada do contexto da sociedade brasileira. Você falou que as pessoas reclamam muito de emenda parlamentar, mas ela é feita justamente para que projetos como esse, bons, bem preparados, sigam adiante. O problema não é a emenda, é como a emenda é usada, né? E justiça seja feita, fazer aqui a saudação ao meu ministro Bruno Dantas, porque na questão das emendas PIX, que são tão contestadas, eu e Bruno Dantas, quando eu fui relator do orçamento do ano passado, né, desenvolvemos, inclusive, o texto, escrito por ele, não por mim, né, para que a gente pudesse, inclusive, ter um acompanhamento, tanto a nível federal, na liberação da emenda, como na execução pelos tribunais de contas dos estados. Foi uma parceria do Tribunal de Contas com o Parlamento Brasileiro, que deu transparência, inclusive, a essas emendas. Tem gente que faz errado? Tem. Mas na sociedade como um todo, tem gente do bem e gente do mal. O que a gente precisa é ser duro em punir quem faz o mal. A gente espera de que 500 e tanto essa consciência venha à tona, que é fundamental. Agora, Ceará poderia ser o grande polo, talvez, de energia eólica no Brasil. A gente sabe que a maior planta está no Piauí, não está no Ceará. O Ceará poderia ter esse espaço. Hoje quem produz mais é o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte está à frente hoje. Aliás, o Rio Grande do Norte, nos últimos 20 anos, teve mais investimento do que nos 480 anos para trás. Impressionante. Do desenvolvimento do Brasil até 1980, o Rio Grande do Norte nunca recebeu tanto investimento como recebeu de 2005 para cá. Né? E aí, o que é que está acontecendo? Aquilo que a Elba colocou muito bem. Um corte aleatório, né, que discrimina o Nordeste. Nós nunca, aqui o doutor Mário Cavalcante, que entende muito bem do Nordeste, nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande no Brasil de diminuir as diferenças de desenvolvimento regional, como nós tivemos agora com o sol e o vento, que tanto nos castigou no passado e que hoje são fontes de energia limpa. O que a gente precisa é resolver essa equação, entendeu? Uma equação que dê oportunidade e também a mudança do centro de consumo de energia. Eu acho que estimular, inclusive, a questão, por isso que essa luta do data center lá no Nordeste é tão importante, porque vai ser exatamente um consumo que a gente vai dar para essa energia que a gente é capaz de produzir de forma limpa, né, ajudando, inclusive, o mundo na descarbonização. Porque tem a questão onshore, offshore da energia eólica, né? O que pode prejudicar ou não. Eu lembro que uma época teve um burburinho imenso sobre como prejudicava a migração de aves, e foi feito todo. Eu tive em Israel esse ano e eu fiquei impressionada com as enormes hélices que eles têm ali, produzindo energia ali no meio do deserto. O Brasil não deixa de ser uma potência nesse sentido, mas poderia ser muito mais.
né, Elba? Você está falando só você mencionou as questões regulatórias relacionadas à lei agora, mas por que a gente ainda não avança mais? Eu sei que você é da energia eólica, mas a gente tem um Nordeste rico em sol, em vento, em tudo aquilo que poderia estar realmente fazendo a energia ficar mais barata e eficiente no Brasil. Sim, o nosso avanço com relação à energia, bom, a primeira coisa que todo o arcabouço da nossa discussão aqui é de desenvolvimento. Nós estamos falando em desenvolvimento, estamos falando, talvez, em 500 anos, a oportunidade que o Brasil tem de se industrializar. E essa industrialização, ela passa por 3 setores principais: bioeconomia, mineração e energia. Se o Brasil, de fato, olhar para esses 3 setores e criar as condições regulatórias para isso, investimento tem. Nós estamos falando da relação setor público, setor privado, papel do Estado. O papel do Estado é dar o sinal de investimento, porque investidor e dinheiro tem para vir para o Brasil. Mas a gente precisa de um arcabouço regulatório. Nesses últimos meses, eu estou com a missão dada pelo governo brasileiro como enviada especial de energia para a COP30. Então, é de energia, não só de energia elétrica, não só de energia eólica, e eu sou especialista em energia há 25 anos. Não é? Então, o que eu vi nessas discussões agora? Um forte desejo do setor privado de investir no Brasil, e esses investimentos não estão acontecendo, por 2 razões centrais. Primeiro, uma macroeconômica que o Brasil apresentou desde 2014 um crescimento muito baixo, a recuperação do PIB só se fez agora a partir de 2023. Então, esse período de pouco crescimento econômico não providenciou demanda por novos projetos de energia. Então, hoje, só de eólica, a gente tem 50 gigawatts de projetos prontos para investimento. Para você ter ideia, a capacidade instalada de eólica hoje é 36. Tem 50 gigawatts com o investidor privado querendo investir e a economia não avança. Agora, nós entendemos que há uma chance de avançar com data centers, produção de hidrogênio verde e descarbonização da indústria. Só que nós precisamos de sinais regulatórios. Quando você olha do ponto de vista de setor, da microeconomia, essa questão do curtailment, do fato de você não ter um tratamento legal e regulatório adequado para o investidor, ele não vai investir. Grande parte dos investidores em infraestrutura, em energia no Brasil, são grupos privados, são empresas transnacionais que só vão investir no país se eles tiverem uma segurança jurídica, regulatória. E esta segurança não vem. Quando um investidor vende um leilão regulado, assina um contrato regulado, e aquele contrato está dizendo que ele tem 20 anos, e aí alguém chega para ele e fala, não, agora nós não vamos resolver o seu problema, porque isso é um risco seu. O meu risco está ali no contrato e já está tudo estabelecido. Sim. E aí criam fatores de incerteza. Nós temos que realmente ter um cuidado com isso. Nós fizemos um estudo do setor elétrico e também do setor energético junto com a Ardengue. O Brasil é o país que tem o maior potencial de investimento em energia, seja tudo, né? Energia do petróleo, seja renovável. É o país que mais produz, que tem a maior produtividade, que produz a energia mais barata do mundo e também construiu uma cadeia de produção nacional. 80% dessa hélice que você viu em Israel, o Brasil produz aqui, com política de conteúdo nacional construída por nós lá no passado, quando eu estava no governo. E o Brasil está diante de tudo isso e está perdendo essa oportunidade. Perdendo a oportunidade não só em investimento no nosso país, mas também em geração de emprego. Eu sei, Ardengue, que recentemente você falou que o setor precisaria de até 400 mil novos profissionais treinados até 2030, o que reforça não só a necessidade de investimento em capacitação, mas de investimento em todo o setor elétrico e energético no nosso país. Está difícil, né? Está um pouco complicado. Como é que a gente fica com esse déficit de profissional? Muito difícil. O setor de óleo e gás, por exemplo, está cada vez exigindo um profissional mais capacitado, com maior índice de conhecimento de coisas ligadas à área de informática,
transformação digital, e o que nós temos visto hoje é que a estrutura que nós temos hoje, que treina, né, a mão de obra brasileira, seja do nível da engenharia, mas seja também do curso técnico, ela não atende à demanda do setor. Isso é evidente, eu acho que também isso acontece na área da energia eólica, acontece no solar, ou seja, a nossa engenharia está ficando para trás por a necessidade que nós temos em termos do profissional. E especialmente um profissional hoje que tenha essa visão da descarbonização, né? Eu mencionei para você, o Brasil hoje consegue produzir um barril de petróleo, que é o segundo petróleo mais descarbonizado do mundo, né? Nós só estamos atrás da Noruega em termos de emissão de CO2 por barril produzido. Ou seja, a gente tem capacidade, a gente tem vontade, a gente tem capacidade, a gente tem vontade, a gente tem pessoal. Nesses minutinhos finais, já que temos 1 minuto e pouquinho para cada um, para você, qual a principal lacuna, Ardengue? Você que está num setor que rende tanto ao Brasil e acaba rendendo para o mundo também. Qual é o principal do problema do Brasil hoje? Essa vai ser a pergunta para todos. No nosso caso é a mão de obra. Eu acho que nós estamos aí caminhando, sem dúvida nenhuma, eu tenho dito isso publicamente, por um apagão de mão de obra no nosso setor. Se a gente não realmente tiver uma política muito forte de capacitação por tipo de profissional que nós vamos precisar, nós vamos encontrar no Brasil uma situação que eu só vejo acontecer, por exemplo, no Oriente Médio, quando eu viajo lá para os Emirados, para a Arábia Saudita, na qual 90% da mão de obra daqueles países é importada. Vem do Paquistão, vem da Índia, né? Ora, um país com uma população que nós temos de mais de 220 milhões de habitantes, seria um crime, né, se nós tivermos que importar a mão de obra, né, importar soldador, importar um engenheiro, importar alguém para fazer um serviço que poderia ser feito por uma mão de obra nacional. Então, esse é o desafio. Atenção ao espaço de investimento que existe para isso hoje no Brasil, né? Fica a dica a todos aqui. E você, deputado? Eu acho que, primeiro, até minha mulher vai ficar com raiva de mim, porque ela é advogada, mas a gente tem que ser um país menos de advogado e mais de engenheiro. Então, a gente precisa estimular a produção, né? Eu acho que eu tenho uma prova real disso. O primeiro curso de montador de energia fotovoltaica lá no Ceará foi uma emenda minha do IFCE da Caucaia, um município vizinho a Fortaleza. Hoje, nós temos só nos IFCEs do Ceará mais de 20 cursos e nós já temos formado no Ceará mais de 14 mil profissionais nessa área. Então, no momento em que a gente está com tanta preocupação de perder nossos jovens por crime organizado, a gente precisa dar oportunidade para esses jovens. E essa oportunidade se dá na oferta do emprego. Então, destravar o Brasil, ter uma linha programática de desenvolvimento consistente, garantir esse espaço que o Brasil precisa ter nesse momento, é fundamental para essa alavancagem. E, então, mudar um pouco o contexto, né, da facilidade de se viver de benefícios de financiamentos públicos para uma política de dignidade das pessoas na busca de uma oportunidade. Eu acho que, talvez pelo fato da gente ser de uma região em que a luta por oportunidade é maior, porque as ofertas são menores, no nosso caso, lá do Nordeste, a gente precisa exatamente mudar essa lógica. E essa lógica está muito acomodada no Brasil de hoje. A gente precisa sair desse conformismo que nós vivemos, e é por isso que eu acho que a gente precisa estimular muito o setor privado. Esse é o papel do setor privado. O Brasil precisa valorizar os seus empresários, as suas empresárias, o seu empreendedorismo, porque essa é a forma consistente de desenvolvimento. O Estado só não cabe dentro de si só. A política só de aumentar imposto vai nos levar a uma tragédia fiscal, que eu tive a oportunidade de discutir isso há 2 anos atrás. A doutora Ana Funaro está aqui, que ela me levou no debate lá da esfera em São Paulo, e nós tratamos desse tema. E nós precisamos retomar esse tema. Nós não podemos viver com um comodismo só de buscar aumentar imposto para distribuir renda aleatoriamente, sem ter uma política de desenvolvimento clara. E esse é um momento que o Brasil precisa fazer esse debate, porque nós vamos ser muito mais ricos no futuro se a gente enfrentar isso agora. Mão de obra, investimento, e você, Elber? Além dessa questão regulatória que eu tinha colocado, e nós vamos procurar agora o governo para buscar uma saída, existe um aspecto central que é o seguinte: eu tenho o problema e já tenho a solução. O Brasil ele precisa estimular a demanda por energia. Nós temos muita energia para vender, então tem que atrair
demanda por energia num conceito de power shoring, de atrair cargas, e aí isso vem com inteligência artificial, vem com data centers, e vem também com a descarbonização da indústria. A nossa matriz elétrica é altamente renovável, a energética também, mas nós temos um espaço de descarbonização da indústria muito importante, e esse vai ser um grande pilar de desenvolvimento. E aí nós precisamos criar políticas, Marcos, a gente conversa muito ali com o pessoal da Casa Civil, criar políticas para que o setor industrial se sinta realmente incentivado a fazer a descarbonização da economia, porque o nosso setor industrial, ele é um setor produtor de commodity, e ele vai ter que levar essa commodity. No contexto de transição energética, esses produtos precisam estar cada vez mais descarbonizados, o próprio agronegócio precisa se descarbonizar com os fertilizantes, e nós temos hoje todas as ferramentas para fazer isso. Então, o Brasil precisa dar um estímulo maior, enquanto política de Estado, para que essa descarbonização aconteça, e isso vai trazer um efeito multiplicador na economia. Eu acho que o Danilo esqueceu de falar de uma profissão importante também. O país, esse setor, precisa mais de economistas para pensar em investimento. Opa, com uma cabeça cada vez mais aberta. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu acho que ficou muita dica aqui de como a gente pode evoluir em diversos sentidos. Então, até a próxima. Muito obrigada a todos vocês.